do Rádio Brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:09 em São Paulo, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui pelas imagens no estúdio da Rádio Trianon, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no seu agregador preferido e acessar também o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje. Você vê aqui à minha esquerda, Ricardo Prado, procurador de Justiça, presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, Ricardo Prado. Obrigado, Mauro. É um prazer sempre poder estar aqui. Aproveito para cumprimentar os ouvintes da Rádio Trianon, da Rádio Universal, também os nossos convidados com quem nós poderemos conversar um pouco hoje. Obrigado. Seguindo aqui com as apresentações, também aqui à minha esquerda, a doutora Vanessa Gantmanes Muniz, advogada e gestora condominial. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, adorei o convite. Pode puxar o microfone. Me sinto bem honrada de estar aqui na presença de figuras tão ilustres e me coloco à disposição para a gente debater os assuntos hoje que são bem interessantes. Ok. Pulando aqui para a minha direita, professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, criador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seja bem-vindo, professor Gonçalo. Muito obrigado, Mauro. Obrigado também a todos que estão aqui e para os nossos ouvintes, e vamos levar informação a eles. E fechando a nossa bancada, o economista Luiz Alberto Machado, consultor da Fundação Espaço Democrático. Machado, bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos, aos ouvintes, aos internautas, aos companheiros de bancada. Vamos ao programa. Vamos lá, o primeiro tema desta quinta-feira. As questões políticas entre o presidente Bolsonaro e o Legislativo brasileiro, a Câmara e o Senado, tomaram impulso durante o Carnaval. Na tentativa de promover o ato do dia 15 de março, há insultos ao Congresso e exaltação a oficiais militares. O ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Augusto Heleno, acusou os congressistas de chantagem. Pois é, isso aconteceu antes do Carnaval, ainda na metade da semana passada, rendeu, ainda está rendendo, e, Ricardo Prado, eu parei para lembrar aqui de um momento no ano passado em que o presidente Bolsonaro falava em pacto entre os três poderes. Aí fui pesquisar, eu vi que isso foi em maio, a gente está indo para março, tem quase um ano que esse assunto tomou conta do noticiário, e hoje a história é completamente diferente. Cadê o pacto? É difícil, né? É difícil conseguirem conversar, entendeu? Né? Eu acho que você está com um nível de conversa pública muito ruim, né? A coisa está um nível muito baixo, tudo na base da acusação, você está desviando de dinheiro, isso aí é chantagem, entendeu, né? Então, quando você não tem confiança entre as pessoas, fica difícil você conseguir produzir alguma coisa, né, que vale a pena. E você tem uma disputa de poder, uma disputa por parcela do orçamento público, entendeu, né? O executivo quer o dinheiro no cofre deles para ele poder destinar, o legislativo também quer para o outro lado, entendeu? Então, você tem uma disputa, na verdade, por poder e por dinheiro, e que, em alguns momentos, acaba perdendo um pouco o grau de civilidade que seria exigível, né, desse tipo das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? A democracia exige que você tenha respeito pelos outros, entendeu, né? Então, esse é o pressuposto básico.
E negócio exige confiança. Se você não confia na outra parte, fica difícil a coisa andar para frente, entendeu? Não é à toa que o Brasil não caminha faz muito tempo, né? Enquanto você não conseguir estabelecer dentro da sociedade um mínimo de diálogo civilizado, entendeu? Um mínimo de confiança entre as pessoas, o país não caminha, né? Você fica nessas acusações recíprocas e difícil de você avançar. Bom, o ponto central dessa história toda, e que começou lá com o general Augusto Heleno, é a questão do orçamento, da parte destinada às emendas parlamentares. E aí o ministro chamou os congressistas de chantagistas, né? Machado, mas até aqui é legítimo esse valor de emendas parlamentares, isso é legítimo, é uma parte que cabe aos deputados mesmo. Mauro, eu vejo que a coisa em 4 posições. Em primeiro lugar, há uma polarização muito grande, e isso é preocupante, e isso vem desde lá de trás, não é de agora. Mas o Bolsonaro tem exacerbado isso daí. Tá? Segundo, é legítimo em parte, mas há um desvirtuamento de funções. A maneira como ocorre, por exemplo, a votação das emendas orçamentárias no Congresso, dá ensejo a um tipo de pressão do legislativo sobre o executivo que não se vê em muitos países. Então, é difícil estabelecer qual é o limite aceitável nisso daí. Como você levanta, quer dizer, isso é parte do parlamentar, ele está lá para defender as bases dele, para tentar conseguir recursos. Mas isso tem um limite. Até onde vai a pressão é que não se sabe. No Brasil, a gente não sabe até que ponto isso tem extrapolado. Quando eu falo do Bolsonaro, o Bolsonaro é ao mesmo tempo a grande virtude e a grande ameaça para ele mesmo. Tá? Quer dizer, ele tem lá seus defeitos, mas ele tem suas qualidades. E como a coisa está muito polarizada, isso é preocupante. E por que é preocupante? Porque ele, quando faz declarações totalmente impensadas, totalmente inadequadas, ele provoca ruídos. Num momento em que o governo devia centrar força, centrar o foco naquilo que precisa, que é fundamental para o país, que são as reformas estruturantes, ou estruturais, como queiram, a tributária, a administrativa, o foco desaparece e passa um tempo todo para colocar água fria, diminuir a tensão, e isso atrapalha muito o andamento. E aí aquele pacto que você falou de maio do ano passado, quanto tempo vai voltar a haver uma boa harmonia na convivência entre executivo, legislativo? O judiciário nessa daí está fora, mas também volta e meia entra na discussão. Então, esse nível de ruído muito alto, quase permanente no Brasil, é que me preocupa. O Edmar Baixa, um economista que foi um dos pais do Plano Real, esses dias escrevendo um artigo, ele falava que nós vivemos a democracia de coalizão. Nós temos que ter uma democracia. A democracia é o encontro entre o judiciário, o executivo e o legislativo. Essa é a democracia, né? Nós elegemos e tal. E aí, essa articulação fez com que nós vivêssemos, durante os tempos do Fernando Henrique, o que ele chamava de democracia da coalizão. Temos que nos ater e nos chegar, né? Depois veio os tempos do Lula, aí ele disse que nós vivemos tempos da democracia de cooptação. E agora nós estamos vivendo os tempos da democracia de colisão, né? Daqui a pouco nós vamos sair da democracia e vamos para a deimoscracia. Deimos é o deus do terror, dos gregos, do pânico. Eu espero que nós não cheguemos a isso graças a esse desencontro entre as pessoas que nós elegemos, né? Agora, na fila das reformas, a que deveria ser a da vez, né, desde o começo do ano, é a administrativa. E a promessa traz promessa que ela vai chegar. Pelo jeito, agora, no meio dessa confusão, também não vai chegar mais uma vez. Eu acredito que a reforma da burocracia, ela provavelmente seja a mais fácil das reformas. Porque você tem a reforma tributária, que é fundamental para ver como o Estado vai se financiar, a reforma fiscal para saber quais obrigações cada pedaço do Estado tem nas suas 3 esferas, que a Constituição de 88 criou de uma forma diferente, porque o município é muito forte na democracia brasileira, que é um negócio diferente de outros países, né? Então, essas 2 reformas são muito importantes. A reforma administrativa, ela vem ajusante disso. Não podemos inverter essas coisas, né? Nós temos que ter um Estado mais livre para conseguir ser mais eficiente. Agora, essa definição é que é bastante complexa. Quanto de liberdade nós vamos dar ao Estado?
para que ele também se utilize da capacidade da iniciativa privada de resolver problemas que são do Estado, mas que a iniciativa privada tem melhores condições de realizar. Como nós estamos fazendo, por exemplo, com as PPPs, com as OS na área da saúde, né? Doutora Vanessa, sua avaliação sobre todo este momento que vem desde o pré-carnaval e ainda está rendendo confete serpentina. O que eu percebo é assim, aquilo que o Machado estava falando, que esse ruído na comunicação, ele gera uma insegurança enorme para todos os mercados, né? Ruído na comunicação, porque de verdade o Bolsonaro fala demais, né? Eu sempre falo isso, ele fala além daquilo que ele poderia ser mais contido. Então, essa falta de confiança, também falada pelo Ricardo, é o que faz com que a situação ela não caminhe, porque o país só vai começar a caminhar de forma efetiva quando efetivamente todos os poderes começarem a conversar de uma forma mais eficiente. Enquanto houver ruído na comunicação e que já parte diretamente pelo nosso presidente, a situação ela tende a ficar ainda obstaculizada. Seguindo aqui com mais um tema para a gente analisar no Gente do MPD que fala, a Bolsa de Valores brasileira teve um dia de forte queda após o feriado de Carnaval. Caiu 7%, o menor patamar desde outubro do ano passado, e o Ibovespa se ajusta ao mercado externo. O dólar vai a 4,45, um novo recorde nominal. Eu vou aqui aproveitar, já está 4,49 o dólar neste momento, uma alta de 1,04%, e a Bolsa de Valores em queda de 1,97%, 103.638 pontos. Ricardo Prado, aqui tem um efeito coronavírus, né? Os mercados acabam apreensivos com toda essa situação. Você tem uma expectativa para os negócios que acabou ficando ruim, né? A Bolsa vinha de um momento muito positivo, subiu bastante, porque você tinha uma expectativa de que as coisas fossem melhorar para o país. E agora você toma um pouco de um banho de água fria aí com esse problema, porque o Brasil hoje está dependendo bastante já do mercado chinês, né? Tem muita grande empresa do país hoje que fornece para a China. Então, essa paralisação nos negócios tem deixado o pessoal apreensivo e isso resultou nessa queda. Essas quedas são muito acentuadas, né? São muito rápidas, muito acentuadas e depois acabam regularizando, mas leva um tempo. O pânico normalmente cria reações não tão racionais, entendeu? Mas é coisa do mercado. O mercado financeiro, o pouco que eu conheço, na verdade, funciona assim. Agora, independentemente do efeito coronavírus, o dólar busca um novo patamar, né? Acho que você tem um problema no comércio exterior, né? Eu não sou muito especialista na área, mas parece que o Brasil ainda está gastando mais e as nossas exportações andaram caindo, né? Então, que foi aquela declaração desastrada lá do ministro com relação à questão das empregadas domésticas irem para a Disney, né? O que está acontecendo é que o brasileiro realmente está viajando mais para o exterior. Nós estamos gastando, né, e você não tem o mesmo número de estrangeiros vindo para o país. Tá? Então você tem um descompasso entre o gasto e a receita em dólar. E isso, na verdade, está puxando o preço da moeda para cima. Sua avaliação, Machado, inclusive tem uma notícia, por exemplo, em relação à Motorola. A Motorola já vai dar uma parada aí, porque tem que trazer componentes da China, e aí toda a situação por lá também já está afetando, quer dizer, então essa apreensão faz sentido em relação a essa diminuição, esse pé no freio da economia mundial. Porque a China hoje é o grande motor da economia mundial, né? Com relação ao Brasil nem se fala. Só para se ter uma ideia, em termos de importação de produtos brasileiros, a China hoje a conta nacional considera a China, Hong Kong, Macau. Ela compra mais do que o dobro dos Estados Unidos, que é o segundo colocado.
depois vem Países Baixos, Argentina, que era terceiro, caiu para quarto, porque está em crise há não sei quanto tempo. Então, ele levantou uma questão. Há uma tendência de quem acompanha, que não é tão preocupante, da nossa balança comercial apresentar resultados pífios durante pelo menos o primeiro semestre. O que significa isso? Provavelmente a gente vai manter superávit, mas superávites cada vez menores, porque as exportações estão baixando e as importações que também não estão crescendo, estão baixando muito menos do que as importações. Então, isso é compreensível, é esperado, não é dramático, está cheio de país aí que opera com déficit comercial. O problema é saber como financiar esse déficit, até que ponto isso daí não vai migrar para outras áreas. Lá com relação à Bolsa, concordo com ele, isso é normal, o pânico gera isso, daqui a pouco o cara sai realizando lucro e tal, mas o que está ganhando agora volta a uma coisa normal. Quando você tem uma situação de alguma instabilidade, o que acontece? O dólar sobe e a Bolsa cai. O que vinha acontecendo no Brasil era muito engraçado, porque a Bolsa subia e o dólar subia. E aí parece que está havendo uma queda de braço entre o mercado e o Banco Central. Até que ponto, qual é o ponto ideal? Eu sempre falo, eu concordo com muitos economistas, inclusive o Simonsen falava isso, o câmbio é uma incógnita, ninguém sabe qual é o câmbio exato. Cada um quer um câmbio de acordo com os seus interesses. Mas me parece que ele está começando a ficar muito alto. Porque até os exportadores, que teoricamente deveriam gostar desse valor, estão se queixando. Os agricultores, que deveriam gostar, estão se queixando. Por quê? Porque o agricultor também importa muito, sobretudo máquinas e equipamentos. E para a importação, isso daí está ficando muito pesado. Então, eu acho que o Banco Central já interviu ontem, vai provavelmente intervir hoje, quer dizer, vai fazer leilão, porque ele chegou à conclusão de que chegou num ponto preocupante. E qual a implicação dessas intervenções seguidas em relação às nossas reservas, né? Temos o suficiente, evidentemente. Temos, a situação... Mas nunca é bom queimar, né? Não é para alarmar, nós temos reserva, nós temos um colchão muito grande, eu acho que não existe purismo na política econômica, quer dizer, o Brasil adota já há alguns anos o regime de livre câmbio. Muitos países do mundo que adotam o livre câmbio é o que a gente chama de flutuação suja. Quando vê que é necessário intervir, o governo vai lá e intervém também. Então, o governo brasileiro tem mais que fazer a mesma coisa. É diferente da China, que manipula o câmbio. Tá? Então, entrar num momento de flutuação suja, numa época de instabilidade quase que generalizada, é mais do que natural. Como é que fica digamos, o coração desse investidor que foi para a Bolsa de Valores agora, quando viu um mercado pagando poucos juros e foi tentar as ações, justamente nesse momento? Eu vejo aqui uma coisa, eu discordo de você só num aspecto, não é que não esteja havendo aquele negócio de saída mais de dólar de turismo, mas não é isso que pesa. O que pesou foi o dólar pesado de investidor que saiu daqui quando o juro baixou. Tá? Quer dizer, era muito dinheiro especulativo que estava aqui porque o juro era muito alto, a remuneração era muito alta. Quando diminuiu o retorno aqui, ele foi buscar outros lugares. Então, faz parte do jogo. Quer dizer, para quem está de fora, é complicado, mas para quem está dentro, está na conta. Sua análise, Pessina? Eu acho que podia ter uma dose um pouco menor de Ricardo Salles nessa equação, porque essa já está muito complicada para a gente ainda deixar o meio ambiente no meio disso, contaminando a pauta externa do país, né? Então, aí eu acho que nós temos que tomar alguns cuidados para não piorar. O fato é que nós estamos tendo uma crise numa economia que é responsável por 20% da economia mundial. E não tem jeito de ser diferente. Isso afeta o mundo inteiro. O dólar vai aumentar, as exportações vão cair, vai gerar desemprego aqui e acolá. Eu não sei se essa epidemia começasse nos Estados Unidos, se as consequências seriam semelhantes. Porque a China tomou um conjunto de medidas tão dramáticas que paralisou a economia dela, e ao paralisar a economia dela, paralisou a economia do mundo. Isso aconteceria nos Estados Unidos? Como é que a gente lidaria com uma epidemia como essa num país ocidental importante, uma Alemanha, uma Inglaterra, Estados Unidos, um Canadá? Como é que nós lidaríamos com ela? Nós faríamos quarentena para uma doença que tem baixa letalidade? Então, são perguntas que agora está na hora da gente começar a se fazer para tentar criar cenários alternativos do ponto de vista econômico. Eu não estou falando de saúde aqui ainda.
Estou falando da alternativa do ponto de vista econômico. Porque o que a China está fazendo com a economia mundial é um desastre, porque nós estávamos muito dependentes da capacidade de produção de elementos críticos para processos produtivos que estão fora da China, mas que dependem desses elementos, chips e outros componentes eletrônicos, né? Então, vale a pena a gente começar a pensar um pouco nessas coisas e como é que nós vamos lidar com isso, porque as doenças emergentes continuarão aparecendo. E com essa capacidade de transporte que nós temos hoje, que em 10, 12 horas você dá a volta ao mundo e vai de um lado para outro, levando o que quer que seja, sem saber que está levando, porque ninguém sabe quando está no período de incubação que está levando qualquer coisa. Então, é impossível segurar a forma de circular de um vírus na Terra hoje. É impossível. A China, então, teria azeitado demais, ou seja, para poder cuidar do problema da saúde, acabou botando o pé no freio da economia e poderia ter sido diferente? Olhando para o que aconteceu com a última crise, que foi a da SARS, e as críticas que ela recebeu pela circulação daquele vírus, ela resolveu ser mais dura, para receber menos críticas, eu suponho isso. Sim. Só que a SARS tinha uma letalidade muito maior do que a do coronavírus. Então, os erros que ela cometeu naquele momento são diferentes dos erros que ela está cometendo agora. É uma coisa um pouco mais complexa. O que nós teríamos que estar pensando hoje é como é que a gente faz para evitar no futuro que apareçam novas mutações, porque o coronavírus, o SARS, o da febre suína, são todos vírus mutantes, né? São vírus mutantes que tiveram a oportunidade de fazer isso em ambiente humano. É diferente, por exemplo, quando surge uma mutação num vírus que é fruto de migração de aves, por exemplo. Aí eu não consigo interferir. Agora, esses vírus, esses 3 casos, surgiram em ambiente humano. Foram vírus que saíram de algumas espécies, saltaram para outras espécies, e nesse salto ganharam algumas habilidades. Como é que a gente pode evitar que isso ocorra no futuro? Existe como fazer isso, né? Se eu, por exemplo, se você vai num mercado chinês, em 16 metros quadrados, você tem 30 espécies de animais diferentes. E esses animais trocando secreções, respiração, etc. É aí que ocorre a formação de uma mutação dessas. Como evitar que ocorram espaços, que a gente construa espaços que permitam ocorrer mutações? Nós temos que pensar um pouco, é o passo seguinte, porque vamos continuar tendo novos vírus, porque é transformação do material genético deles que gera um vírus com maior letalidade, um vírus com maior capacidade de ser transmissível. O que a natureza está buscando? Está buscando dar sobrevivência a uma espécie. Então nós temos que levar em conta que a natureza sempre vai buscar criar um espaço diferente para manter a vida do vírus. E isso vai colocar em risco outras vidas, e a natureza vai ter que ser compensada. É uma coisa inteligente, sim, não é uma coisa idiota. Não tem nada a ver com terraplanismo isso. Doutora Vanessa, pela análise do professor Gonçalo, ele fala que nós devemos tirar de lição, que devemos aprender do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da economia. O que o Brasil ou o mundo tem que tirar desse episódio? Uma vez que cada vez que isso acontece, tem esse abalo, e acontece reiteradamente, porque a gente já viu outros episódios de vírus que vem da Ásia, né? Sim, o que eu percebo é que essa instabilidade econômica atrelada a esses fatores externos de doenças, de mutação de vírus, é uma questão que pode ser modificada. Agora, essa instabilidade toda, enquanto o Brasil ele for dependente do mercado externo, nós estamos sujeitos a essas crises, né? Eu entendo que quanto mais independente o mercado financeiro for dos mercados externos, a tendência é efetivamente a instabilidade ser menor. Agora, o que me causa bastante estranheza, e a gente começa até a pensar, né, principalmente quem trabalha diretamente com o mercado financeiro, com a parte de economia, é como um vírus, por exemplo, agora do coronavírus, pode interferir de uma forma tão agressiva no nosso mercado
nacional, né? Um vírus, o que tem a ver um vírus, uma epidemia, com efetivamente o mercado da bolsa, né? Então, se você for pensar como isso tudo acaba sendo interligado, né? Então, essa instabilidade, como eu falei, enquanto nós ficarmos dependentes do mercado externo, a gente vai estar sempre sujeito a essa instabilidade. Mais um tema aqui para nossa análise, no Gente que Fala de hoje. Olha, no interior de São Paulo, um homem diz que foi agredido por ser judeu. Segundo ele, foram 3 pessoas ainda não identificadas as autoras dessa agressão. O crime aconteceu no último dia 10 de fevereiro, em Jaguariúna, e a vítima tem 57 anos de idade. Ele usava kippá e, antes de ser agredido fisicamente, foi chamado de Judeuzinho Verme. Os agressores fugiram. Ricardo, uma notícia pouco comum, quer dizer, tem a questão da intolerância religiosa aí, mas em relação a pessoas de origem judaica, a gente não tem muita notícia a respeito. Esperemos que tenham cada vez menos, né? Eu acho que a questão da religiosidade voltou às páginas com uma força muito grande e envolvida com questão política, né? Eu acho que isso que você está às vezes, revitalizando esse tipo de problema. Tá? Porque antigamente isso estava separado, a questão política era uma, a questão religiosa estava um pouco mais dissociada disso, né? Nesses últimos anos isso voltou a se misturar, e aí você tem, a política gera paixões, né? Você divide as pessoas a partir de determinados pontos de vista. E é muito propícia a criação de discurso de ódio, né? A religião também, às vezes, embora ela tenha um aspecto mais de solidariedade humana e etc., no discurso praticamente de todas elas, você também, às vezes, tem um pouco desse partidarismo, entendeu? Né? De a minha religião ser melhor do que a do outro e etc. E isso também gera um certo atrito, entendeu? Né? Umas coisas que realmente são importantes. Eu acho que o professor tocou num aspecto aqui muito relevante, da questão do aprendizado de convivência com a diversidade. Durante muito tempo, a humanidade foi eliminando os seus inimigos, né? Quer dizer, tinha tigres, a gente foi matando, tinha crocodilos, a gente foi matando, entendeu, né? Restam aqueles invisíveis, né? As bactérias, os vírus e etc., né, os quais nós ainda não temos um controle absoluto sobre eles. Agora, hoje nós sabemos o quê? Que todos esses são fundamentais para o funcionamento correto da natureza, correto da sociedade, né? Então, você tem que tomar cuidado nesse processo de eliminação, né? Então, as pessoas precisam entender isso. Isso começa dentro da raça humana, quer dizer, nós temos as várias formas de religião, as várias formas de entendimento da política, de maneira de vida, né, de sexualidade, entendeu? Né? Você tem que respeitar todas, né? Cada um faz a sua escolha dentro do seu ambiente, dentro das suas circunstâncias. E a mesma coisa com relação à religião. É preciso que se respeite que os judeus têm o direito de circular livremente, entendeu? Sem serem agredidos pelo fato de serem judeus. Isso não tem o menor sentido hoje. Machado, na esteira da avaliação do Ricardo, em que medida o que a gente vê na política, da polarização política, em que medida isso desbanca para a questão das religiões? Não tem dúvida, né? Isso ganhou muita força depois do episódio lá do 11 de setembro e o tipo de reação do governo americano que militarizou a agenda da diplomacia internacional. Então isso exacerbou muito, sobretudo a inimizade lá entre palestinos e judeus. Só que a questão não é palestinos, quer dizer, houve um filme que eu achei muito bom, que volta e meia passa, que é Nova York Sitiada, com Denzel Washington e o Bruce Willis, que mostra o risco de você achar que todo cara que tem uma fisionomia árabe é um terrorista em potencial. E isso, muitas vezes, acaba gerando divergências políticas acentuadas, o ódio entre gerações. Agora, o que me preocupa é que o Brasil estava fora disso. O Brasil pelo contrário,
é tido como um país que recebe bem todo mundo, aqui as raças convivem bem, você tem uma iniciativa de um professor de Harvard chamado Caminho de Abraão, que o Brasil é um dos poucos países que tem uma outra, como é que eles chamam? Uma outra filial, porque aqui todo mundo vive bem, aqui tem a Corrida da Paz, que começa no Monte Líbano e acaba na Hebraica, para simbolizar justamente a convivência pacífica dessas religiões. Eu espero que isso não mude, embora eu veja esse risco, eu espero que o Brasil consiga afastar. Agora, todas essas declarações impensadas de presidente, de ministro, de não sei o quê, não ajuda, acaba colaborando para isso. Professor Gonçalo. Infelizmente, eu acho que o Brasil é um país sexista, racista. Nós estamos, em relação a gênero, mulheres, os feminicídios estão crescendo. Eu acho que esse é um problema civilizatório gravíssimo que nós estamos atravessando. O que nós não podemos permitir é que a impunidade se estabeleça em relação a esses crimes contra a humanidade. Não pode haver impunidade. Essas pessoas que agrediram este judeu têm que ser localizadas e elas devem ser exemplarmente punidas. Sem punição, você está dando um recado para a sociedade que esse tipo de comportamento não civilizado, esse tipo de comportamento animalesco pode ser levado em frente. Não pode. Nós temos que ser muito rígidos em relação à agressão contra minorias ou contra seres mais frágeis. Nós não podemos admitir nenhum tipo de agressão numa sociedade que se quer moderna, que se quer mais civilizada. Nós tivemos isso com índios há alguns anos atrás e com moradores de rua. São os frágeis. É mais fácil bater nos frágeis, e é por isso que os judeus são um alvo, porque são frágeis, são poucos. Então você vai encontrar explicações para suas deficiências derrubando um frágil. Isso que é inadmissível, porque o frágil tem que ser protegido. O Estado tem que ser responsável por essa proteção em nome da sociedade. Não é o Estado qualquer, é o Estado democrático que tem que ser responsável por essa segurança que deve ser dada aos mais frágeis. E quando o Estado falha, doutora Vanessa, quais são as ferramentas do direito que os frágeis têm para se defender? Por exemplo, este que foi agredido por ser judeu. Mulheres que são agredidas por serem mulheres. Negros que são agredidos por serem negros, e por aí vai. Primeiro que é inadmissível qualquer tipo de preconceito. Como disse o professor, infelizmente, o Brasil tem uma tendência, sim, ao preconceito. Às vezes aparece de uma forma mascarada, mas tem, sim. Infelizmente, as pessoas só estão tendo mais noção do que realmente está acontecendo por trás de uma cortina de fumaça, porque as pessoas estão, sim, buscando seus direitos através de ações judiciais, estão fazendo, hoje em dia, as mulheres estão procurando, até por conta da Lei Maria da Penha, elas estão procurando seus direitos de uma forma muito mais fácil, porque antigamente, quando não tinha a Lei Maria da Penha, a mulher que era agredida era que ela apanhou porque gostou, voltou com o marido, tinha um determinado preconceito com relação a isso. Então, hoje, as pessoas, elas estão, sim, buscando seus direitos através de boletins de ocorrência, onde muitas vezes acaba nem acontecendo a punição, porque não consegue identificar quem foi o infrator, fazendo a contratação de advogados para fazer uma interface, uma intermediação para que seus direitos sejam efetivamente sejam cumpridos, porque a maior parte das vezes o que eu percebo é que o Estado falha, sim, ele falha bastante. Então as pessoas elas têm procurado seus direitos através dos advogados, através de fundações, de ONGs, de amparo, porque efetivamente eu falo que uma pessoa sozinha não consegue resolver muita coisa, mas quando ela está dentro de um grupo, dentro de uma organização, que efetivamente pense nos direitos dessas pessoas, que muitas vezes não são olhadas, tem uma efetividade muito maior. Mas assim, o Brasil, sim, é um país preconceituoso, moralmente falando, e na prática, o que se vê são coisas que efetivamente as pessoas foram atrás de uma busca pela solução do seu problema, mas muitas vezes isso acaba não acontecendo. Por quê? Porque perderam como é que eu posso dizer?
perderam a confiança, né? O problema é a perda de confiança no Estado. Então, muitas vezes isso acaba não chegando a uma solução, porque as pessoas perderam a confiança no Estado. Vamos falar mais aqui de coronavírus. O caso identificado aqui em São Paulo, que é o primeiro do Brasil, assusta a população. Autoridades afirmam que não há motivo para pânico, mas também dizem que sugerem, o pessoal da saúde sugere evitar locais com muita gente apenas como precaução. Casos suspeitos devem ser levados ao hospital e cuidados como lavar bem as mãos são absolutamente necessários. Professor Gonçalo, essa frase aqui, casos suspeitos devem ser levados ao hospital. O que a gente viu em relação a esse empresário de 61 anos que está em casa, isolado, e que é o primeiro caso do Brasil da confirmação do coronavírus, as pessoas estão dizendo, por que ele está em casa e não está no hospital? O que acontece é que parece que o que vai para o hospital é a questão da gravidade. Se for um paciente grave, ele vai ficar no hospital. Se não for, vai se recuperar em casa. É isso mesmo? Graças a Deus. Porque imagina uma doença de veiculação aérea, se todo mundo que tivesse o vírus tivesse que ficar no hospital. Não tem hospital para fazer frente a isso, nem cadeia, nem nada. Não tem campo de futebol para isolar gente que tenha tido contato com o vírus. Mas é possível preservar a família em casa com um paciente contaminado? Não é que é possível, não tem muito jeito, não tem onde pôr esse cara. Onde ele for ficar, ele vai ser um agente contaminante. O que ele tem que fazer em casa é tomar cuidado para não espirrar nas pessoas, não pegar com a mão nas pessoas. Veja, um vírus de transmissão aérea, você tem que tomar cuidado quando você espirra, fala e tosse. Segundo, como você se protege geralmente com a mão, quando você tosse, ou com o braço, tem que tomar cuidado quando você vai pôr a mão depois que você tossiu. É importante lembrar que esse vírus é um vírus que consegue sobreviver muito tempo fora do organismo. Ele demora, até onde nós sabemos hoje, demora de 8 a 9 dias para se dessecar. Se passar álcool gel nele, álcool 70%, ele desseca em 1 minuto. Mas no ambiente demora 9 dias, ou seja, o sujeito tossiu aqui, daqui 8 dias alguém põe a mão lá, põe a mão na boca, pega a gripe. Então, nós estamos frente a um vírus que ele é de muita transmissibilidade e mata pouco. Ele mata um pouco menos do que a dengue, inclusive. Ele é parecido com uma gripe um pouquinho pior, mas é uma gripe. E nós não fazemos nada desse monte de coisa. O grande problema é que nós ainda não temos um total perfil dele. Nós vamos aprender, esse ano aqui, nós vamos aprender bastante sobre ele. E vamos também descobrir o que fazer, assim como nós descobrimos o que fazer com a SARS. Na SARS tinha grupos de risco um pouco diferentes, porque crianças e gestantes estavam incluídos no grupo de risco. Aparentemente, este vírus só é muito importante para os idosos. Então, ele tem matado muitos idosos, né? Então, temos que tomar algum cuidado com os idosos. Agora, pegou a gripe, se isola. Como é que faz para não pegar a gripe? Medidas de higiene. Por parte de quem não quer pegar a gripe, então tome cuidado para onde você põe a sua mão e com quem fica espirrando perto de você. Então também não é para gerar pânico, se o sujeito espirra, você vai bater no cara. Não é assim também. Então tem que tomar cuidado com esse outro lado, né? Agora, as pessoas que espirram têm que aprender que quando espirra, que quando tosse, devem proteger, de preferência, não proteger com a mão, proteger com o braço fechado sobre porque a cabeça. Porque a mão vai tocar em algum lugar depois. Porque depois a mão vai acabar tocando em alguma coisa e o braço fechado, ele é melhor para segurar microgotas, né? Eu li aqui na nota, professor, as autoridades da saúde sugerem evitar locais com muita gente apenas com precaução. Mas se você for para o transporte público... Não tem jeito. Então, as autoridades têm que falar isso.
Certo? Se elas não falarem isso, vão dizer que não falaram. Então as autoridades devem falar. Agora, como é que você faz para ir trabalhar sem pegar um ônibus cheio? Sim. Alguém sugeriu aqui no Gente que Fala, na semana passada, não me lembro quem, dispensa de álcool gel no transporte público, nas estações do metrô, nos terminais de ônibus. Ou seja, são coisas simples que as autoridades poderiam colocar em prática. Tomara, vai custar um pouco. É caro álcool gel, não é uma Sim, coisa é mais caro que pinga. Então, pinga é 40%, também pode ser utilizada. É menos efetiva, mas pode ser utilizada. Álcool é 40%. Sim. Bom, mais um assunto aqui. O colegiado do Juizado Especial Civil da Comarca de Guarulhos decidiu condenar uma moradora a indenizar o síndico de um condomínio por danos morais. As ofensas foram no Facebook. O assunto foi o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. A moradora que ofendeu Maluf aqui na verdade é o seguinte, a moradora comparou o síndico do prédio ao ex-governador, ao ex-prefeito Paulo Maluf. E foi condenada, então, pelo Juizado Especial Civil da Comarca de Guarulhos. Doutora Vanessa, na verdade ela tinha sido absolvida em primeira instância, aí houve a turma recursal que mudou isso e unanimemente, né? Exatamente. Ela ingressou com a ação e a ação foi julgada improcedente. Ela precisou recorrer, né, com recurso inominado, e aí o colegiado deu provimento ao recurso dela. O que a gente tem que levar em consideração é que nos condomínios, de uma forma geral, que são mini-sociedades, as pessoas elas têm que tomar cuidado com a forma de se expressar. O fato de estar numa rede social como o Facebook, o que mais tem acontecido hoje, pelo menos na minha esfera de trabalho, nos grupos de WhatsApp, os moradores eles têm que se limitar a escrever aquilo que ele pensa, mas respeitando o outro. E o que tem acontecido é que eles começam a se expressar livremente, inclusive ofendendo. Como se fosse um deputado. Exatamente. Assim. Exatamente. Eu falo que síndicos são mini prefeitos, né, dos condomínios. Eu tenho um condomínio com 400 unidades, 400 famílias, 392 famílias. Tem síndicos que têm condomínios com mais de 1.000 unidades condominiais, ou seja, é uma mini cidade. Então, pensando nisso, o morador ele também tem que ter um limite na forma como ele se expressa. Eu tive um caso particular de um condomínio que fizeram um meme, que são aquelas carinhas, utilizaram uma foto minha e ficou circulando de um dos grupos do WhatsApp, colocando, síndica, né, bonitona, quero você, uma coisa assim, uma coisa horrorosa, utilizando a minha imagem. Agora, como que eu vou descobrir quem é o morador que fez o meme? E aí isso vai vinculando, vai passando da esfera privada aí para a esfera pública, porque se eu descubro de qual computador, de qual celular saiu essa imagem, obviamente eu vou buscar os meios judiciais para reparação de um dano, desde que esse dano efetivamente seja demonstrado, né? Porque o que eu percebo hoje com relação a essas ofensas que acontecem nas redes sociais e WhatsApp, enfim, é que o mero dissabor, ele não gera dano moral. E aí fica uma divisão muito grande, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu estava fazendo uma pesquisa antes de vir para cá, de alguns acórdãos relativos a esses problemas, né, de morador, ofender síndico, especificamente a figura do síndico, e há para todos os lados, né? Há juízes que entendem que o mero dissabor relativo a uma reclamação de morador que fala mal da administração do síndico de determinado condomínio. Isso é mero dissabor, não dá dano moral. Agora, ofensas diretas ao síndico, chamá-lo de ladrão. Teve um caso de um acórdão da moradora ofendendo a síndica, dizendo que ela tinha um caso com o zelador, porque vivia com o zelador andando no condomínio e por isso achou que tinha um caso. Aí imagine essa situação de um grupo do WhatsApp circular uma informação dessa, uma síndica casada, com família, e aí, ou seja, gera dano moral? É claro que gera, não é? Então, o ser humano ele tem que começar a filtrar aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa, porque dá dano moral, sim, quando você ofende a honra de determinado ser humano. Eu não falo só da figura do síndico, mas de qualquer outro,
né? Eu acho que as pessoas têm que começar a se colocar uma no lugar das outras, para evitar esse O problema é que muita gente, quando está atrás ali da tecnologia, se esconde por trás dela, acha que pode falar tudo, fazer tudo, que, como se diz, não dá nada. O anonimato está garantido. Não tem filtro, mas as pessoas não têm mais filtro. Elas acham que podem falar aquilo que elas pensam livremente. Né? E, na verdade, não. Elas têm que respeitar. A falta de respeito, ela está imperando nesses grupos de WhatsApp. A falta de respeito, ela está imperando no Instagram, no Facebook. As pessoas estão perdendo a mão e perdendo a consciência de que é um outro ser humano que está do outro lado. Eu falo que a gente está vivendo um mundo de coisificação versus humanização. Digamos, redes antissociais. Exatamente. Totalmente. Totalmente. Gente, tem perguntas do público aqui do Gente que Fala, mas vamos passar aqui rapidamente, mais uma vez pelo presidente Bolsonaro, que ele teria disparado mensagens convocando a população para manifestações no próximo dia 15 de março. O deputado Alberto Fraga confirmou a notícia, que foi publicada pela Folha de São Paulo. O presidente nega, diz que não citou o Congresso, não citou a Câmara e o Senado, não citou o Supremo Tribunal Federal. Bom, o que é que fica disso, Ricardo Prado? Porque foi a tônica aí do Carnaval, e o presidente disse que eram mensagens de cunho pessoal, pelo WhatsApp, feita com poucos amigos, enfim. O presidente não pode impedir o funcionamento dos outros poderes, seja o legislativo, seja o judiciário, nem tomar atitudes que caracterizem ameaças, né, contra o funcionamento do judiciário ou do legislativo. Tá? Tirando isso, reclamar do legislativo e do judiciário, ele pode. Tá? Quer dizer, está insatisfeito e etc., ele pode reclamar. Mas não pode emparedar. Agora, exatamente, há um limite daquilo que você pode fazer no exercício do cargo em que ele está, né? Certas pessoas têm determinadas funções públicas durante um determinado período da vida, e aí você está circunscrito ao ritual daquela função, né? Quer dizer, ele tem que tomar cuidado até onde ele pisa, entendeu? Né? Quer dizer, quando ele assumiu a presidência da República, ele perdeu o direito de ser um cidadão comum, né? De falar o que lhe vem pela cabeça, entendeu? Para ele é um pouco difícil isso, né? Mas alguns limites que ele tem que respeitar, entendeu? Né? Então é preciso tomar cuidado. Eu acho que... Machado, juntando esse episódio com aquilo da semana passada do ministro do GSI, você acha que o Congresso Nacional pode agir com represália em relação ao Executivo? Considerando aí o tamanho da polarização, da situação generalizada que a gente vive, pode. Eu acho que seria lamentável, você vai criar mais um ruído brutal, o país não é bom, mas quem sabe aprenda uma vez, que é um castigo. Como ele falou, assume uma função dessa, tem que se colocar nesse papel. Mas eu sofro pressão. Claro que sofre pressão. Técnico de futebol sofre pressão. Professor sofre pressão. Quer dizer, tem que saber administrar isso daí. Eu fico impressionado. Não é só o presidente. Quer dizer, eu nunca esperei que o Paulo Guedes falasse. Aliás, não é a primeira, porque ele já tinha feito com a francesa lá, a mulher do Macron. Quem mais? O Ricardo Vélez, que é meu amigo, foi o primeiro ministro da Educação, um excelente professor. Nossa, como falou bobagem no período que ele ficou no Ministério. Então, quer dizer, esses caras têm que se preparar para isso. Existem aí cursos que ensinam a pessoa a se portar nessa hora. Faça esse curso, não é vergonha nenhuma, porque falta bom senso. Na hora da pressão, o cara deixa escapar, e aí depois a consequência é muito pior. Imagina se a gente vai ter um outro processo de impeachment. Quer dizer, é claro que o impeachment está na Constituição, mas não é para ser usado toda hora com todo o governo, porque senão alguma coisa está muito ruim. Professor Gonçalo, às vezes o que parece, cada episódio desse que surge, é que é uma cortina de fumaça para alguma coisa que está acontecendo, né? Nós vivemos isso no início da década de 60, quando o Jânio Quadros, eleito, começou a falar em forças ocultas, né? Aquele conjunto que o Jânio Quadros falava, que a gente demorou para entender, não era nada mais, nada menos do que isso: o desrespeito à democracia, o desrespeito ao legislativo e ao judiciário. O que o Jânio Quadros queria é que se fechasse o Congresso e o Supremo Tribunal Federal para que ele governasse sozinho.
É a mesma coisa que o Augusto Heleno falou agora sobre o estágio da democracia que nós estamos vivendo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Sem democracia vai ser pior. Gente, agora com as perguntas do público, bem rapidinho, que a gente tem poucos minutos. Professor Gonçalo, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se já há bactérias resistentes a medicamentos. Claro que há bactérias resistentes a medicamentos, são poucas e a circulação de uma bactéria é muito diferente da de um vírus. É mais difícil, mas nós temos que continuar, inclusive, descobrindo novos antibióticos e tomando cuidado com o uso dos antibióticos atuais. Mas é um assunto mais complicado, não dá para tratar rápido. A Lourdes de Santo Amaro pergunta, doutora Vanessa, quer dizer que ofender alguém pelo Facebook da cadeia mesmo? Porque no caso da moradora, ela foi condenada a pagar R$3 mil para o síndico. Agora, cadeia, da cadeia? Não, cadeia nesse caso não. Há né? casos? Mas cadeia, há registros? Se tivesse uma lesão corporal, tem um caso de um acórdão que houve uma agressão física a uma síndica de 75 anos de idade. Nesse caso, existe uma lesão corporal, existe uma outra esfera. Agora, ofensas, elas são de ordem moral. Então, aí, no caso, cabe indenização por dano moral aí em situação financeira, né? Aí tem que pagar uma indenização. Agora, a cadeia só se tivesse realmente vias de fato, uma lesão corporal. Procurador Ricardo Prado, o Paulo do Brooklyn pergunta se está sendo feito um trabalho pela esquerda para derrubar o Bolsonaro. Eu acho que é difícil dizer. É lógico que quem não está fora do poder pretende chegar ao poder, entendeu? Claro. E isso é do sistema desde que o mundo é mundo, né? Então, é natural que a esquerda tente provocar isso, entendeu? Mas isso não é uma coisa tão simples assim, entendeu? Se não houver motivo, a coisa não avança. Henrique do Jabaquara, Machado, ele pergunta se o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já está sendo... Ele diz assim, o deputado Rodrigo Maia já está sendo chamado de primeiro-ministro. Esse embate político não seria por aí? Pergunta o Henrique. Bom, como ele levantou, é uma questão de poder. Poder, quando você percebe o vácuo, quem tem ambição de poder ocupa. E o Maia fez exatamente isso. Em alguns momentos ele saiu muito bem na fita, quer dizer, ele foi aplaudido pela maneira como ele conduziu, por exemplo, a questão da Previdência, e ali ele agiu a favor do governo. Em outros momentos parece que ele está agindo contra o governo. O que está por trás disso, só eles sabem. Gente, e mais um minutinho aqui, ó, questão do lixo deixado pelos folhões, enfim, desde o pré-carnaval, passando pelo sambódromo. Até aqui a prefeitura recolheu 245 toneladas de lixo e ainda tem mais bloco para desfilar até o final da semana. Ricardo Prado. Aqueles que querem salvar o mundo. Exatamente. É a falta do espelho, né? Essa é a falta do espelho. Né, a sociedade está na história de realmente jogar pedra, criticar todo mundo pelas redes sociais, etc. e tal, né, se postar bem na fita, mas na hora de deixar sujeira para os outros tá complicadíssimo, entendeu? Eu saí de um cinema outro dia também, parecia um horror, o que tinha mais pipoca no coisa do que qualquer outra coisa na estômago vida. E não era só criança, porque estava com os pais todos juntos, entendeu? Um negócio realmente horroroso, e não era no carnaval, entendeu? Tá preciso um pouco de questão de olhar a si próprio, entendeu? E começar a cumprir as obrigações, não são só os direitos. Ô Machado, porque para salvar o mundo, para cuidar do mundo, para cuidar da Amazônia, precisa limpar o quarto primeiro, né? Arrumar o quarto primeiro. Mas você vê que muito do que nós falamos aqui esbarra num negócio aparentemente simples, mas complicadíssimo, chamado bom senso. Bom senso para agir, bom senso para se pronunciar, bom senso para respeitar o outro que não pensa igual a você. E acho que isso é um processo de aprendizado. O senhor falou da democracia, ainda é o melhor do pior dos mundos. É o Churchill que falou, né? Isso. É o melhor regime, é o pior regime fora todos os outros que foram tentados. Como a nossa democracia é recente, fica como aqui uma espécie de vamos dizer assim, talvez uma, como é que é a palavra? A esperança de que a gente aprenda e evolua também no realizado disso daí. Gente, o nosso tempo está esgotado. Sua palavra final, Machado, em pouquíssimos segundos. Como eu disse, eu espero que as pessoas tenham tranquilidade e bom senso, porque numa época de polarização de ideias,
de ideologias, de etc., isso é sempre preocupante. Mas eu acho que o simples fato da gente estar aqui discutindo esse tema, e existem vários programas e várias mídias que permitem isso, mostra que é um país diferente do que era alguns anos atrás, em que isso sequer era possível. Então, acho que a gente está avançando. Claro que todos nós gostaríamos que o avanço fosse mais rápido, mas a gente chega lá. Bem objetivamente, professor Gonçalo, palavra final. Que as pessoas pensem com mais civilidade em relação a todos esses assuntos, inclusive em relação ao coronavírus, para que a gente consiga construir um mundo melhor. Doutora Vanessa, palavra final. Que o mundo seja mais consciente, educado, tolerante e com mais amor ao invés de desamor. Procurador Ricardo Prado. Que as pessoas aprendam a conviver com a diversidade, seja de vírus, seja de religiões, seja de pessoas. Muito obrigado pela presença de todos. O economista Luiz Alberto Machado, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonçalo Vecina Neto, a advogada Vanessa Gantmanes Muniz e o procurador de Justiça, Dr. Ricardo Prado. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na direção técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação, Pedro Esquiavon, diretora de produção, Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença